Eu me entrego agora. Fala comigo nesta hora em que o meu coração deseja ouvir a sua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora. Senhor, nos colocamos diante da tua presença, Pai. Mais uma vez para te ouvir falar, Senhor. Essa é a tua hora, Espírito Santo de Deus. Estamos disponíveis para te ouvir falar. Fala o que tu queres falar, Senhor. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. E sabemos que o Senhor tem a palavra viva e eficaz. A palavra que faz aquilo que te apraz, que não volta vazia, Senhor. Nós te bendizemos e te adoramos nesta manhã, Senhor. Te adoramos porque o Senhor já está aqui, neste lugar. Nós entregamos tudo, Senhor. Tudo que temos e somos, entregamos nas tuas mãos, Senhor. Obrigado por esse privilégio de estar na tua casa nesta manhã, para entregar a palavra do Senhor aos teus filhos, Deus. Eu te louvo e te agradeço. Eu me coloco como um instrumento nas tuas mãos. Fala, Espírito Santo, ao que o teu povo precisa ouvir a tua voz nessa manhã. E que estejamos atentos como Samuel estava atento e ouviu e disse: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Então fala que os teus servos te ouvem nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Shalom, igreja! Vocês estão bem? Glória a Deus! Também estou muito bem, grato ao Senhor. Obrigado, Levita Ed, evangelista Edmundo. Pode sentar, por favor. Queridos, eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações nesta manhã. E nós vamos ler a Bíblia. Está no livro de Salmos, no capítulo de número 133, o que nós vamos ler nesta manhã. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Eu tenho certeza que essa manhã há algo de Deus a ser revelado, como Ele tem revelado todos os dias que nós temos lido a sua palavra. E os 133, Salmos 133. Glória a Deus. Esses salmos têm apenas 3 versículos. Aliás, corrigindo, eu já vi vários ministros falando, e eu vou corrigir. Salmos é um livro que é escrito em versos. Então, Salmos 133 tem somente 3 versos. Amém? Nós vamos ler? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
Nós vamos ler novamente, vamos lá? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Queridos, eu vou ministrar sobre o tema Vivendo em Comunhão. E aí, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor já me deu essa palavra há um tempo, mas quando eu fui chamado a ministrar nesse dia, o Senhor me relembrou essa palavra e eu fui buscar o que é comunhão. Comunhão significa harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, segundo o dicionário. Ter comunhão com Deus é levar em consideração o que Ele pensa, como Ele quer que eu haja e sinta e ter harmonia com Ele. Abraão é um exemplo de comunhão com Deus. A gente vai para a Bíblia no livro de Gênesis. Abre aí comigo. Gênesis capítulo 12, nos versículos 7 e 8. Nós temos um exemplo da Bíblia sobre comunhão com Deus. Nós vamos percorrer um pouco sobre comunhão com Deus, claro, mas o que está em vista nessa manhã, o que o Salmos está dizendo é a comunhão com os irmãos. E nós vamos discorrer isso durante essa mensagem. Gênesis 12, 7 e 8. Está escrito: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão, ele ouviu a voz do Senhor, dizendo: olha, Abrão, você vai sair da sua terra e da sua parentela. E ele sai sem saber o que fazer e como fazer. Ele só ouviu e saiu, obedecendo a voz do Senhor. E Abrão, ele era de costume, com certeza, sua família não era uma família crente. Era uma família que cria em vários deuses. A sua cidade tinha crença em vários deuses. E ele ouve a voz do Senhor, o Deus Criador, o Jeová. E ele apenas obedece, sem saber nem quem era que estava falando com ele. Você entende isso? E quando ele chega naquela cidade de Betel, ele vai levantar um altar. E ele vai ali sacrificar, sem mesmo Deus ter mandado ele fazer. Pois era de costume sacrificar a outros deuses. E Abraão faz isso ao Deus que ele não conhece, que ele só ouviu a voz. Imagine só. Ele procura um meio de se comunicar com o Deus que ele ouviu. Ele invoca o nome do Senhor. Isso é ter comunhão com Deus. E outro exemplo também em Gênesis capítulo 13, versículo 18. Olha aí. Gênesis 13, 18. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. É engraçado, irmãos, que Abrão, onde ele ia, ele montava um altar, e edificava e sacrificava ao Senhor. Ou seja, em todo o tempo, e onde ele passasse, ele levantava um altar e ele invocava o nome do Senhor. Por quê? Porque ele queria ter a certeza que aquele que falou com ele lá no início da sua jornada continuava com ele. Porque talvez os deuses que ele conheceu um dia o abandonar, ele já tivesse tido algumas experiências que não foram agradáveis. Então ele precisava ter certeza que o Deus que falou com ele
estava com ele durante a sua jornada. Então ele levantava um altar, onde ele passava, ali ele sacrificava e invocava o nome do Senhor. E eu trago para os nossos dias, onde nós temos passado, nós temos levantado um altar de adoração a Deus e invocado o nome do Senhor? Vamos refletir, vamos seguir. Isaías 41, 8, também fala de Abraão e dessa comunhão com Deus. Isaías 41, 8. Eita glória. Isso é só um pouquinho de comunhão com Deus. E a gente vai seguir, porque tem coisa boa ainda esperando por nós. Isaías 41, versículo 8. Olha o que está escrito. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, elegi descendente. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Descendência de Abraão, meu amigo. Olha que é Deus falando. Não era o profeta dizendo, era Deus dizendo, ó. Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Entende? Abraão construía altares a Deus por onde ele passava. E ele alcança o testemunho de Deus, dizendo, a Israel eu fiz descendência de Abraão, porque ele é meu amigo. E aí eu posso trazer novamente para os nossos dias. Nós temos construído altares para Deus, por onde temos passado, para alcançar de Deus testemunho sobre a nossa descendência, e Deus dizer para nós assim, eu elegi essa igreja porque ela é minha amiga. Hein? Precisamos ter essa comunhão com Deus e levantar altares ao Senhor e apresentar a Deus sacrifícios, hoje de louvor ao Senhor, altar a nossa própria vida diante do Senhor. E onde passarmos, precisamos levantar esse altar e oferecer sacrifício de louvor ao Senhor, para que outros possam ver e o Senhor possa testemunhar sobre a nossa descendência, porque nós somos amigos dele. Amém? Vamos seguir. Comunhão com os irmãos significa ter união, paz e partilha com alguém. Quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas, em harmonia, estão em comunhão. Aí eu abro um parêntese e vejo o Senhor Jesus dizendo, ó, se qualquer de vós concordarem na terra, será concordado no céu. Jesus, ele não ia contra o que a palavra já dizia, ele ia falando aquilo que já está escrito, porque ele é a própria palavra. E ele vinha dizendo aquilo que já estava lá, que os muitos religiosos da época não queriam ver. Mas Jesus trazia as claras, ele diz, ó, se vocês concordarem na terra, se dois de vocês concordarem na terra, ligarem na terra, será ligado no céu. Mas também se vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Você entende? Então nós vamos ligar na terra hoje, que a nossa descendência é descendência de Deus, porque nós somos amigos de Deus. E nós vamos desligar na terra todo o plano do inimigo contra a nossa família, contra a nossa descendência, porque se nós desligarmos na terra, está desligado no céu. É Bíblia. É o que a palavra diz, é o que Jesus ensinou. E Jesus ensinou o que está escrito. A vontade de Deus é que vivamos em comunhão com Ele e uns com os outros. Também significa ter coisas em comum. Significa partilhar experiências e viver em união. Todos nós somos seres sociais e precisamos de comunhão para sermos completos. Ninguém consegue viver completamente sozinho. Precisamos de comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. Aí a gente vai para 1 João, capítulo 1, versículo 3. Já vamos para o final da Bíblia. 1 João 1, 3.
Olha o que está escrito. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Sabe, eu fico observando, irmãos, que a Bíblia ela é toda encaixada. É como aquele quebra-cabeça que a gente pega todo desmontado e precisa colocar as peças certas no lugar certo. A Bíblia é assim. A gente lê o texto e parece que está faltando alguma coisa, parece que... O que é que está faltando? E a gente vai ler um outro texto e a gente encontra a peça e coloca no lugar certo, aí a gente entende o porquê. E a palavra de Deus, ela fala de comunhão o tempo todo. Fala de comunhão com Deus, fala de comunhão com os irmãos, fala de comunhão à distância, nós vamos falar isso também. E quando eu estava estudando sobre comunhão, eu fiquei surpreendido com tantas coisas. E João está dizendo aqui, ó, o que vimos e ouvimos. Ele está dizendo, o que testemunhamos. Isso nós anunciamos. Ele está dizendo, aquilo que nós recebemos de Jesus, nós compartilhamos com os outros. E compartilhar também é ter comunhão. Para que também tenhas comunhão conosco. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu estou trazendo para vocês terem comunhão conosco, com aqueles que anunciam. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Nós temos que ter essa comunhão com o Pai, com o Filho e com os nossos irmãos semelhantes, pregando, levando o alimento físico e espiritual. Eu trouxe alguns sinônimos de comunhão. Sinônimos são semelhantes: uniformidade, união, sintonia, concordância, congruência, harmonia, acordo, identificação e identidade. Identificação. A gente se identifica porque falamos a mesma língua. E aí eu abro outro parêntese. Quando aquelas pessoas viram Pedro e disseram, olha, para você, estava com ele. Você fala igual a ele. Ou seja, quem anda com Cristo, quem tem comunhão com Cristo, aonde vai é conhecido porque fala igual. Porque age igual. Quem tem comunhão com a igreja, age como a igreja age. Não é verdade? Então, não tem como se afastar, não tem como retirar, porque está preso, está fixo. Pedro quis negar e ele negou. Mas as pessoas reconheceram que ele estava com Cristo, porque a palavra dele era como de um discípulo de Jesus. Ele tinha comunhão com seu Pai, com seu Senhor. E a gente vê, os discípulos, eles tinham tanta comunhão que Judas metia a mão no prato de Jesus. Sabe o que é isso? Ele tinha tanta intimidade com seu mestre que ele comia junto. Pedro, ele falava as coisas que ninguém tinha coragem de falar, porque ele tinha comunhão, ele sabia com o que ele estava falando. João tinha tanta ousadia que deitava no peito do mestre. Eles tinham comunhão. E uns com os outros também. E aí a gente vê o que a gente acabou de ler em Salmos 133, no verso 1. Diz, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Podemos então dizer que é prazeroso ter comunhão entre os irmãos. Deus se agrada disso. As primas Maria e Isabel eram unidas. E a prova disso está em Lucas, capítulo 1, do versículo 39 ao versículo 45. Fala das primas Maria e Isabel. Glória a Deus. Quem achar pode ler aí, por favor. Lucas 1, 39 ao 45. Alguém quer ler? 39 até o 45.
Peraí. Leia aí de novo, presbítera, por favor. Naqueles dias dispôs-se Maria e foi apressadamente à região montanhosa, à cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Continua? Não, 42. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Aí a gente observa, elas estavam em cidades diferentes. A gente sabe que Isabel já era uma senhora, e o seu marido também era um senhor. Os dois eram idosos, mas Isabel gerou um filho, sendo idosa e sendo estéril. Deus fez esse milagre. Maria era uma mulher que estava noiva. Estava noiva, não podia nem imaginar uma situação dessa. E o que acontece? Deus resolve dar o Salvador para Maria gerar. E como a gente sabe, José queria correr, fugir. Mas aí o Senhor manda um anjo e diz: José, não tema, porque o que está nela é do Espírito Santo. E José se une à sua mulher. E aí ele vai em comunhão com Deus e com a sua mulher, ver a criança sendo gerada. E ela resolve visitar sua prima. E ela vai à sua casa. E olha, é engraçado, irmãos, que quando ela fala, ela só dá uma saudação. É de paz, shalom. E aí quando ela ouve aquela saudação, Isabel está lá. E quando ela ouve aquela saudação, a criança começa a pular, estremecer. Eita glória! A alegria do Senhor que estava em Jesus, no ventre de Maria, alegra João que está no ventre de Isabel. E ela sente poder, ela sente a comunhão que elas tinham entre primas e a alegria que a criança já sente do Senhor Jesus estar no ventre da sua prima faz com que a criança se estremeça. Mas eles, como eu disse, elas estavam longe, mas elas tinham uma ligação, elas estavam unidas num propósito santo. João seria aquele que antecederia o Senhor Jesus. Ele prepararia o caminho para o seu primo. E Jesus vem confirmando aquilo que João vem pregando. Você entende? Então, essa comunhão, irmão, gera milagres. A comunhão gera formação de caráter. Porque João, ele foi preparado em comunhão com Deus, em comunhão com seus pais, em obediência à palavra do Senhor, tendo o propósito de preparar o caminho do Salvador. E Zacarias e sua mãe, e sua esposa Isabel, prepararam seu filho para isso. E eles sabiam que alguma coisa Deus ia fazer. Como seria? Mas eles tinham, como eu falei, elas estavam unidas. Elas estavam distantes, mas elas estavam unidas. A comunicação, com certeza, naquela época era muito difícil. Não tinha um WhatsApp que a gente conversa a hora que a gente quer. As cidades eram distantes, então quem sabe ela mandava uma carta hoje, só chegava na semana seguinte. Quem sabe Isabel até mandou uma carta para Maria dizendo: olha, eu estou grávida, depois de tanto tempo esperando, de tantas vezes olhar e nada, e agora o Senhor chegou na minha vida, mas talvez essa carta não tenha nem chegado.
Mas o Espírito Santo chegou e fez com que Maria fosse visitar sua prima, porque elas estavam unidas. Uma outra prova de comunhão entre irmãos é Lázaro e as suas irmãs, que tinham comunhão com o Mestre, com Jesus. E a gente vai visitar o Evangelho escrito por João, no capítulo 11, de 1 ao 3. Alguém quer ler também? Glória a Deus. João 11, de 1 ao 3. 11 de 1 ao... Alguém quer ler? Glória a Deus. Vamos participar. Isso. Glória a Deus. Estava enfermo João, de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Entende? Está enfermo aquele a quem amas. Jesus e essa família tinham comunhão. Eles recebiam Jesus na sua casa. Que privilégio, né? Que alegria. Receber Jesus em casa, que bênção, gente. Imagina, nós ficamos felizes por receber Jesus na nossa casa espiritualmente, mas eles tinham o privilégio de recebê-lo fisicamente. Que alegria. Imagina a festa que era quando Jesus chegava. E a multidão que vinha atrás de Jesus. Imagina, eu posso... não precisa nem filme, não precisa nada. Eu fico só visualizando a festa que era. E a preparação. Maria, com certeza, ela tinha o tempo de preparação para recebê-lo. Só que Marta era a irmã mais preocupada. Ela ficava lá na cozinha preparando... Sabe, quando ele chegava, Maria parava tudo e sentava para ouvir o que ele tinha para falar. Mas Marta ficava preocupada. Mas não era porque ela era desleixada, não. É porque ela também queria servir a Jesus. Ela queria exatamente isso. A melhor maneira de servi-lo. Exatamente. E ela se preocupava com tudo isso. Como qualquer dona de casa se preocupa quando vai receber uma visita. Marta era essa dona de casa preocupada. Só que Maria disse uma coisa que me chamou muita atenção, quando ela disse: olha, Marta, eu preciso ficar aqui ouvindo o que ele está falando. Eu preciso dar atenção a ele. Marta está preocupada em servir, claro. É importante, sim. Só que Maria se adiantava, se antecipava. E quando ele chegava, se ela não tivesse terminado a tarefa dela, ela parava tudo e ia para os pés de Jesus. Era isso que Marta precisava fazer. Marta precisava parar suas tarefas e ir servir a Jesus ouvindo o que ele tinha para falar. Era isso que Jesus disse, ó. Maria escolheu a melhor parte. E não vai ser tirada. E muitas vezes nós estamos como Marta, irmãos. Preocupados, será que vai dar? Será que eu vou ter tempo? E aí perde o tempo de chegar na EBD. Já 9h10, 9h20, não vou mais não, aí perde. Eu vou no próximo domingo, aí se o próximo domingo não chegar? E se a enfermidade chegar? E se alguma coisa acontecer e a gente não puder estar aqui no domingo? Tem que estar repreendido, em nome de Jesus. A gente precisa estar pronto hoje. A nossa oportunidade é hoje, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Basta a cada dia o seu mal. E olha que eu estou falando de comunhão. Maria tinha a maior comunhão com Jesus, porque ela se entregava por completo. Mesmo que ela estivesse lavando roupa e tivesse muita roupa para lavar, quando Jesus chegava, ela largava a roupa e vinha ouvir o que ele tinha para falar. Tudo
Era essa a diferença de Marta e Maria. Maria... Exatamente. Tem que fazer o almoço. Amém, glória a Deus, é para fazer mesmo. Mas, sabe, ainda mais que família crente, todo mundo crente, glória a Deus, aleluia, faz, não deu tempo de fazer não, larga tudo lá, vem para a EBD e quando chegar em casa frita ovo, come com farofa e dá glória a Deus e aleluia. Porque é todo mundo crente. Agora, a mulher que não tem um marido não cristão, vai fazer no sábado, faz no sábado tudo, sai cedinho, vem para a EBD, chega na hora do almoço e come com seu marido. Para que ele saiba que a mulher sábia edifica a sua casa. E tem comunhão com a sua família. E vai sentar na hora do almoço e vai dizer, meu filho, você perdeu. Você não foi lá na casa do Senhor, foi uma bênção. Mas de noite tem mais, você pode ir se você quiser. Não é assim? É assim, irmãos. E a gente ganha as pessoas tendo sabedoria, tendo comunhão com Deus e tendo comunhão com a sua casa, com a sua família. Porque aqui a palavra está ensinando. É a Bíblia que está ensinando o que nós precisamos fazer. E a gente vê uma situação de Paulo e Silas. Eles comungavam a mesma fé e a mesma visão. Aí você vai em Atos 16, do 16 ao 25. Ah, glória a Deus. O que seria de nós se não fosse a palavra do Senhor? O que seria de nós se não fossem esses ensinamentos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Atos 16, do 16 ao 25, está escrito assim. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então, irmãos, é uma história que a gente bem conhece. Mas muito mais do que essa história, Paulo e Silas construíram um caminho. Paulo e Silas fizeram várias viagens. Paulo enviou vários missionários a várias cidades. Ele sempre enviava de 2 em 2. E nessa viagem, quando eles começam a pregar, eles estavam indo orar. E apareceu essa menina que dava muito lucro adivinhando. Ela tinha um espírito de adivinhação. E ela dava muito lucro aos seus senhores. E ela vinha gritando, perturbando há muitos dias Paulo e Silas, dizendo, esses homens que anunciam a salvação têm o Espírito de Deus, são homens de Deus, são servos de Deus, mas não era para glorificar a Deus, era para perturbar. Era para incitar a multidão. Era para desfazer. E por isso incomodou Paulo. Porque aquilo era como se ela estivesse zombando.
E certo dia, Paulo já não suportando mais, ele disse: Espírito, sai dela, em nome de Jesus. E na mesma hora, saiu. O que é isso? Comunhão. Eles estavam em uma só fé. Eles estavam com a mesma visão. E aquilo que incomodava Paulo, incomodava Silas. Aquilo já não estava mais sendo suportado pelos homens de Deus. Aquilo já não estava mais sendo bom. Nunca foi bom. Porque zombaria não é bom. E a gente vê que ele dá uma ordem e acontece. E eu trago para a igreja nos nossos dias. Será que o nosso Deus mudou? Será que o nosso Deus mudou? Porque a igreja se cala tanto e aceita tantas coisas. A zombaria. Ah, é crente, é. E cadê o seu Deus? E a gente se cala. Essa mulher de Deus, é um homem de Deus. A gente sabe quando é uma coisa realmente de admiração ou quando é uma zombaria. E aqueles homens, eles sabiam que aquilo não era um elogio, era uma zombaria. E a atitude deles foi expulsar aquele espírito de adivinhação da mulher. E por causa disso, eles foram levados juntos, em comunhão, foram açoitados, tiveram suas roupas rasgadas e foram lançados presos na prisão. Só que perto da meia-noite, um olhou para o outro assim e disse: rapaz, vamos cantar. Pastora, está difícil, mas vamos louvar. Está difícil, mas vamos orar. Eita glória. E aí um decidiu, então vamos. E um começa a louvar, e outro começa a orar. Um louva, e um canta, e um prega, e um dá glória a Deus, e outro dá aleluia. E de repente, todos que estavam ali começam a ouvir. E eu posso imaginar que eles também começam a participar do culto. E ali está uma congregação formada, e de repente, as correntes se quebram. As prisões se abrem. E eles estão livres. Isso é o quê? O poder da comunhão. Comunhão um com o outro e comunhão com Deus. Será que o nosso Deus mudou, igreja do Senhor? O que é que está acontecendo nos nossos dias que essas coisas não acontecem mais? Eu digo para vocês. O que acontece é que eu quero viver o que eu quero. O que acontece é que eu quero viver separado do meu irmão, porque eu penso diferente dele. O que acontece é que eu me acho melhor do que o outro. Isso é um exemplo, irmãos, do que a igreja está vivendo nos nossos dias. Porque eu acho que eu prego melhor do que o irmão. Porque eu acho que a minha igreja é mais santa do que a do outro. E é por isso que Deus não tem operado. Porque enquanto nós não entendermos que nós precisamos um do outro, eu preciso de você, você precisa de mim, eu tenho aquilo que você não tem, você tem aquilo que eu não tenho. Nós nos completamos e somente juntos nós poderemos reviver tudo aquilo que Deus quer que nós vivamos. É tempo da igreja se unir. Mesmo que o pensamento seja diferente, mas o propósito é o mesmo. Temos pensamentos diferentes, sim, mas temos um propósito em comum. Somos diferentes, sim, mas aquilo que eu tenho e você não tem, e se nós juntarmos, nós teremos. Não é verdade? Eu sei falar um pouquinho. E tem alguém que fala muito melhor do que eu, então eu vou me unir com quem fala melhor do que eu. E a gente vai ser um. E se a gente der os braços, todos seremos imbatíveis. As portas do inferno não vão poder prevalecer contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor precisa estar unida em comunhão.
Eita glória. Isso é só o primeiro versículo do Salmo 133, que é agradável ao Senhor que nós vivamos em união. É tão agradável que ele faz maravilhas. No versículo 2, o salmista fala que é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. O óleo, o azeite, era usado para ungir sacerdotes e reis. Era uma representação do Espírito Santo. Arão foi o primeiro sumo sacerdote em Israel. E esta unção o alegrou. Aí a gente vai em Levítico 8:12. Eita glória, eu tenho que correr contra o tempo. Levítico 8:12. Isso, Levítico 8:12. Jesus. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Como a gente sabe, eles pegavam lá o chifre, né? E aí eles vinham lá e colocavam aqui a unção na cabeça. E o óleo ia descendo sobre a barba, sobre a roupa, sobre os ombros e ia descendo todo o corpo. E é isso que Davi faz referência sobre esta unção, que representa o Espírito Santo. A citação do salmista faz referência ao Espírito Santo sobre o povo de Deus, que desce sobre a cabeça. Quem é a cabeça? Jesus. E se espalha sobre todo o corpo, que é a igreja. Aí Lucas 3, 21 e 22. Olha aí. Lucas 3, 21 e 22. Tenho que acelerar porque o horário já foi. Mas a gente vai entender. 3, 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aleluia. Sobre a cabeça. E em Atos 2, de 1 ao 4, desce sobre o corpo. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, em Lucas 3, 21 e 22, desce sobre a cabeça Jesus, e em Atos 2, desce sobre todo o corpo o óleo da unção. E aí a gente vai para o último verso do Salmo 133. E o último verso fala: como o orvalho de Hermon, e como que o orvalho que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon fica ao norte de Israel, na fronteira entre Líbano e Síria. Ele possui 2.814 metros de altitude. Pense um negócio alto. E é coberto de neve o ano inteiro. Eu estava observando, eu não tinha visto ainda. Eu estava pesquisando e eu vi uma foto. É muito lindo. É uma montanha, mas ela tem uma parte, pena que não dá para a gente mostrar ainda, né, pastora? Graças a Deus que o Senhor nos deu essa bênção. E agora, brevemente, a gente vai poder mostrar. Ele tem uma parte, a parte mais alta é toda branca. Lá tem as geleiras. É coberto de neve. Olha que coisa linda. É lindo demais, gente. É muito lindo. Depois vocês procuram a imagem, que é muito lindo. E ele é coberto dessa neve o ano inteiro. Mas tem um orvalho que faz com que haja degelo. O orvalho faz que ele derreta. Que coisa. E formam nascentes que alimentam o Rio Jordão e o Mar da Galileia. A principal característica deste monte é que ele mantém-se coberto do meio para cima
durante o ano inteiro, apresentando-se branco, e à noite libera o orvalho que rega os montes mais baixos da cadeia de Sião. É por isso que o salmista está falando que é como que desce lá da... Desculpa, na barba não, cadê? Deixa eu ver aqui. Como o orvalho de Hermon e como o orvalho que desce sobre os montes de Sião. Está entendendo? Porque ela, o orvalho dá sobre a neve, ela derrete, vai para os rios de Israel e vai desaguando. E ali ela vai fazendo pelo caminho com que as folhas nasçam. Pastor, é muito lindo isso. Eu nunca tinha percebido, eu ficava encucado. Por que esse negócio de Hermon, esse monte? Aí a gente entende tudo quando a gente lê. Tem tudo a ver. Derrete lá, que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus. E Ele traz para a sua palavra o que a geografia, o que Ele mesmo fez e o que a geografia estuda. Então a ciência, ela coopera com aquilo que Deus falou. Todas as coisas cooperam. Está escrito, não é isso? E a ciência também coopera. Embora muitos neguem, não tem como. Está escrito. E a ciência comprova. A Bíblia já dizia há muito tempo, e aqui está escrito, está provando que a natureza que Deus criou faz com que as águas que eram neve em Hermon desça e vá fazendo as águas passarem pelos montes de Sião e fazem florescer. Que coisa mais linda, irmãos. Eita glória. E aí eu escrevi, isso nos leva a entender por que Davi compara a comunhão com os irmãos ao orvalho do Hermon. Podemos mesmo que eles estão distantes, mas nós podemos mesmo que distantes regar a fé do outro com intercessão, jejum, com uma palavra de ânimo. Paulo fala sobre essa comunhão à distância. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 15 a 18. Vamos ler? Desculpa, na verdade é Filipenses. Eu que coloquei errado. É Filipenses 4, do 15 ao 18. Deixa eu consertar aqui também. Filipenses. Sim, pastora. Filipenses 4, 15 ao 18. E bem sabeis também, ó Filipenses. Ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que a vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. Olha só olha o que Paulo descreve. Ele estava preso, e aí ele fala o quanto os filipenses foram, como eu posso dizer, assertivos, pronto, posso dizer assim, em ajudá-lo. Ele já tinha dito antes, olha, eu sei viver em abundância e em falta, mas isso foi bom que vocês fizeram. Foi agradável a Deus, aquilo que vocês fizeram, irmãos. Muitas pessoas não sabem o poder que tem a comunhão. Não sabem, mas não sabem porque não leem, porque não querem obedecer o que a palavra diz, irmãos. É incrível quando a gente vê
Deus fazer milagres é maravilhoso. Mas Deus só pode fazer milagres quando Ele tem um povo em comum, tudo é comum. Eu me compadeço com a dor do meu irmão, eu me alegro com o meu irmão quando ele está alegre. E precisamos viver essa verdade que está escrita. Eu estava meditando, enquanto eu ia meditando nessa mensagem, nessa palavra, eu fiquei assim, meu Deus, é incrível demais. Ter comunhão com Deus é maravilhoso, mas como ter comunhão só com Deus se não tem comunhão com os outros? Não existe. Não existe. Evangelho é poder de Deus, amém, mas esse poder de Deus ele se manifesta em pessoas. Não tem como eu amar o meu irmão, ao Deus e não amar o meu irmão. Ah, mas eu amo, mas eu não quero ele junto. Está repreendido isso. Isso é obra do diabo. Eu amo, eu quero junto, eu quero perto, eu quero estar aqui orando, intercedendo, eu quero estar junto, respeitando as limitações dele, porque eu também tenho as minhas limitações. Eu também não sou essa flor que se cheire. E aquilo que meu irmão é fraco e eu sou forte, eu preciso suportar ele. Porque ele é fraco agora, está fraco agora, mas um dia ele vai estar forte. E naquilo que eu estou fraco, alguém vai me suportar também. Porque eu estou fraco agora, mas em outro momento eu vou estar forte. Entende? A gente precisa se ajudar mutuamente. E é o que Paulo está falando, estendeu a mão. Somente filipenses estenderam a mão para mim. E eu não estou dizendo, não, eu estou falando isso para o bem de vocês mesmos. Deus, ele sempre se lembra. Deus tem um memorial, como a gente sabe. E Deus se lembra daquele que estendeu a mão para o seu irmão. Daquele que viu o seu irmão passar por necessidades, por dificuldades, e estendeu a mão. E está escrito, Jesus deixou bem claro, quando ele disse, olha, quem é o próximo de vocês? E ele conta a parábola. Vinha descendo um homem, e foi atacado por assaltantes no meio do caminho, que bateram e roubaram suas coisas. Aí vem um sacerdote passando a caminho para Jerusalém. Vem olhando, glória, aleluia, culto foi uma bênção. Vou lá para Jerusalém adorar, oh, glória, amém. Vou meditar na palavra, vou para mais um dia mais um dia de culto, um dia sabático, glória. Vou lá, vou subir. Aí ele passa a ver um homem caído, samaritano, deixa eu ver. Não é da minha linhagem não, tchau. Não é comigo não. Aí vem o levita também, oh glória a Deus, aleluia. Hoje eu vou cantar na congregação, vai ser uma bênção. O povo vai adorar, e papapá, e no meio do caminho, ó. Esse não é da minha linhagem não, tchau. Não é comigo não. E aí alguém aparece. Alguém que não podia estar na história. Um samaritano. E ele vai passando, subindo para Jerusalém. E ele olha. E ele vê aquele homem caído. E ele estende a mão. Ele coloca o azeite. Olha o azeite. Nas feridas do homem. Ele coloca o homem no seu cavalo e ele leva para o lugar que iria cuidar. E ele deixa o homem e diz, olha, cuidem dele. E tudo que ele gastar mais, quando eu voltar, eu pago. Tudo que precisar fazer, façam. Quando eu voltar, eu me acerto com vocês. Quem é o próximo desse homem? Jesus que perguntou. E os que passaram de largo, eles ficaram quietos, ó. Porque não tinham respostas, porque eram religiosos, mas eles sabiam o que eles estavam fazendo. Fazendo a acepção das pessoas, separando. O meu grupo é o meu grupo, eu sou santo, nós somos santos, sacerdotes, isso e aquilo. Jesus estava dizendo para eles, olha, diante do Pai, são todos iguais. E se vocês não estenderem a mão, lamentavelmente, vocês só vão ser religiosos.
E é isso, irmãos, a igreja do Senhor nesses dias precisa voltar ao caminho da comunhão. E aí o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, o estender a mão. Os discípulos estavam juntos após a ascensão de Jesus. Em Atos 1, 13 e 14. Olha o que está escrito. Ai, Jesus é bom. Glória a Deus. Atos 1, no versículo 13 e versículo 14. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Jesus morreu, ressuscitou, passou os 40 dias falando, instruindo, e voltou para o céu. E eles foram para o cenáculo. E eles permaneceram juntos em oração. A gente precisa, igreja do Senhor, permanecer unidos em oração. Perseverar unidos em oração. Perseverar unidos em comunhão. Para que o Senhor nos dê a orientação do que vamos fazer daqui para frente. Que Ele vai vir. Naquele momento Ele estava indo, subindo para o Pai. E Ele já tinha dado as orientações do que eles iam fazer dali por diante. Só que Ele está voltando agora. E Ele quer a igreja unida, única, unificada. Para Ele dar as orientações do que vamos fazer daqui para frente até que Ele venha. Os irmãos compartilhavam tudo. O que é mais interessante, irmãos, na igreja primitiva, é que eles compartilhavam tudo. Atos 2, 44 a 47. Eles compartilhavam tudo. Isso é muito lindo. Hoje muitos não querem... tem ação social, os irmãos muitos não querem participar. Nem da ação social. Irmão, só tem 1 quilo de arroz. Deixa o seu quilo de arroz, divide, bota meio quilo, traz e deixa meio na sua casa porque não vai faltar. E eu sou testemunha disso, eu vou contar isso rapidinho, daqui a pouco. 42, 44 ao 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Onde está essa igreja? Onde está essa igreja? Hoje muitos não podem nem ir na casa do outro. Eu quero esse, eu não quero aquele, esse vai, esse não vai, esse vai comigo lá no clube, esse não vai. Esse eu vou de manhã, a gente vai se sentar e vai conversar, o outro não. Opa! Onde está a igreja primitiva? Onde estão os sinais? Onde está o partir do pão? A comunhão no servir? A comunhão em oração? Onde está a igreja que o Senhor quer? Onde está? Nós precisamos viver em comunhão, mas não só com Deus, com os nossos irmãos. Com os fracos, para ajudar a ficar fortes. Tá difícil, né, Dai? Irmãos, é difícil
me acompanhar, porque eu sempre eu gosto de me movimentar muito nas mensagens, então é difícil me acompanhar. Ai, mas é isso, irmãos. Precisamos voltar ao início. Tem uma canção que diz assim: quero voltar ao início de tudo. Esqueci. Contigo, Senhor. Mas não é só com o Senhor, irmãos. A gente precisa voltar ao início em comunhão com os outros. Porque voltar para o Senhor é fácil, porque Ele sempre nos aceita. Quando a gente se arrepende, Ele nos aceita. Só que se a gente machucou o irmão, mesmo indiretamente, é muito mais difícil. Porque é muito mais difícil porque o irmão pode ter se machucado por um simples olhar. E para a gente consertar isso? E para a gente saber o que foi que a gente fez? É muito mais difícil. Mas vamos buscar a Deus. Porque o Senhor quer a igreja forte. A igreja unânime. A igreja que ora e o milagre acontece. A igreja que dá ordem e o diabo sai. Amém? Como Paulo disse, ó, sai dela, e eu saiu. É assim que temos que ser. Quem anda em comunhão com Deus e com os irmãos tem o privilégio de viver os milagres de Jesus e colaborar com o reino de Deus. Aí a gente vai para Marcos 16, 20. Ei, Jesus. Ai, Senhor. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. É incrível, irmãos. Tem muito tempo que eu li essa palavra pela primeira vez. E a primeira vez que eu li, eu fiquei assim, meu Deus, como é que era isso? Como é que era isso? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. E eu fiquei assim, meu Deus, como que era isso? O Senhor cooperava com eles. Imagina. Jesus, sendo o Senhor, Ele cooperava com seus discípulos. Será que Ele deixou de cooperar com a igreja nesses dias? E o que é que falta? A igreja ter comunhão um com o outro. Eles estavam unânimes. Eles receberam ordem, ficar em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém. Vocês vão ser revestidos de poder. Eles foram revestidos de poder. E agora vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. E eles foram testemunhas do Senhor em todos os lugares. E o Senhor cooperava, confirmando a sua palavra com milagres, com sinais. E onde estão os sinais, igreja, nestes dias? Onde estão os sinais nesses dias? O Senhor, nesses dias, tem bradado aos nossos corações que nós temos medo, e o medo tem paralisado a igreja nesses dias. Tem medo de dizer, enfermidade, saia, em nome de Jesus, e ela sair. Porque se o Senhor não fizer, se Ele não fizer, Ele não faz, acabou. Elias era homem sujeito às mesmas coisas que nós, e ele disse, olha, segundo a minha palavra, não chova, e não choveu. Será que nós somos diferentes de Elias? Josué disse, sol para, se contém, ele conteve. Será que somos diferentes de Josué?
Será que somos diferentes, igreja? O que falta de nós, nesse tempo, é viver em conformidade do que a palavra diz. Em meu nome expulsarão os demônios, e muitas vezes os demônios têm circulado no meio de nós. Muitas casas perturbadas o dia todo. Como a pastora disse, declara paz. E nem isso a gente tem coragem de fazer. Sai na janela, declara paz na sua rua. E a gente fica só. Ô Senhor, o que é que está acontecendo? Meu Deus, essa rua é uma perturbação, é uma agonia. Lá na rua está uma perturbação, uma agonia. Mas a gente todo dia declara, irmãos. Quando vai acontecer a paz, eu não sei. Eu sei que ela vai chegar. Porque a gente está declarando. É uma perturbação, a gente vai deitar e as motos... E a gente orando, está repreendido, Jesus. Manda a tua paz. Senhor, liberta. Senhor, liberta. Senhor, repreende esses espíritos. Tem que levantar a mão e profetizar. Somos a igreja do Senhor. E as portas do inferno não podem prevalecer. Amém? Nós somos a igreja do Senhor e temos comunhão com Deus e com um com o outro. Amém? Irmãos, eu estava em casa hoje de manhã. E eu estava já me preparando para vir. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. Eu vindo para cá, eu disse, meu Deus, a gente vai cantar essa música hoje. Eu vou pedir para o Levita Ed colocar uma canção, nós vamos ministrar. E a igreja vai levantar e nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos expulsar toda enfermidade. Nós vamos expulsar tudo que nos atrapalha. Nós vamos expulsar, vamos guerrear. Vamos para a guerra. Mas, olha, irmão, você vai na sua casa também. Abre a porta aí, irmão. Vamos mandar embora enfermidades. Vamos mandar embora. Sai, depressão. Enquanto adoramos, Senhor. Enquanto te adoramos. Oh, Deus, nós estamos em guerra. Em guerra contra o mal. Em comunhão contigo e com os irmãos. Nós vamos contra as obras do mal. Nós expulsamos agora, Senhor. Em nome de Jesus, nós decretamos a falência do inferno, Deus. Em nome do Senhor Jesus, sai a enfermidade, sai. Sai doença, sai agora. Manda embora, manda embora, manda embora. Toda a cadeia sai. Quebra as cadeias. Oh Deus! Nós desfazemos as obras do diabo no teu nome, Jesus. Nós expulsamos, sai a enfermidade, sai doença, sai. O inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós te adoramos, Jesus, e o Senhor guerreia por nós. O Senhor que guerreia nossas guerras. Todo mal, sai agora. Manda embora, igreja do Senhor. Sai dos nossos lares agora. Demônios, saiam, saiam, saiam. Em nome de Jesus, saiam. Como um trovão, o Senhor vem, vem e desfaz as obras do mal. O Senhor desfaz agora. Damos uma ordem, saia todo mal agora. Espírito do mal, sai, em nome de Jesus. Tu és grandioso, Jesus.
Tu és poderoso como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso. Vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és. Tu és guerreiro valente, Deus, vitorioso és. Impetuoso, grandioso és, e vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és. Tu estás nas tempestades, Senhor. Teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável és. Na tempestade estás, teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável és. Vire lá para a porta, igreja do Senhor. Vire todo mundo lá para a porta. Estenda a tua mão. Agora expulsa tudo que não vem do Senhor. Toda enfermidade, toda mal. Sai a enfermidade, sai dos nossos lares, sai a enfermidade, sai doença, sai obra do mal, sai maldição. Em nome de Jesus, saia. Nós damos uma ordem em nome de Jesus. Bata em retirada toda morte, todo engano. Sai agora, sai agora. Em nome de Jesus, todo espírito de adivinhação, sai agora, sai agora, sai agora. Acidente, sai agora. Em nome de Jesus, saia do nosso país agora, saia a prostituição, sai agora. Nós te damos uma ordem, ouça a voz do Senhor agora. Todo mal, pega a sua bagagem e sai agora. Jesus, Jesus, manda embora esse mal. Nós declaramos a tua paz, Senhor, sobre São Gonçalo, Deus. Nós declaramos a tua shalom, Jesus. A tua vida abundante, Senhor, sobre São Gonçalo, sobre Salvador, sobre a Bahia, sobre a região Nordeste, sobre o Brasil, Deus, a tua paz, a tua vida, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, sobre as nossas casas, Pai, harmonia, comunhão, sobre a tua igreja, Senhor, comunhão,
Comunhão, Deus. Comunhão, porque queremos ver os teus sinais. Nós queremos ver os teus sinais sobre os hospitais, os teus sinais. Levante-se agora, em nome de Jesus. Você que está na cama de hospital, ouça a voz do Senhor te chamar pelo teu nome. Levante e ande agora. Enfermos sejam curados agora. Se recebam vida agora. Surdos ouçam agora. Ouçam agora. Cegos enxerguem agora. Mudos falem agora. Em nome de Jesus. Paralíticos andem agora. Mortos ressuscitem agora. Em nome de Jesus. Somos a tua igreja, Senhor. Somos a tua igreja, Senhor, e cremos. Estamos em unidade, Senhor, e cremos que tudo aquilo que te pedimos, Senhor, o Senhor fará. Está escrito, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós pedimos a cobertura especial do Teu sangue sobre a vida do Teu servo, Pai. Tua palavra, Pai, diz que nos garante, meu Pai, que o Senhor que nos lava, nos purifica, nos guarda, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Guarda a casa do Teu filho, Pai, agora, meu Pai. Nós sabemos que a toda ação existe uma reação. Nós paralisamos agora toda reação contrária sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Manda mais anjos guerreiros ali na casa dele, em toda a rua que ele mora, no bairro que ele mora, Senhor, para reforçar a guarda da casa dele, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o trajeto que ele vai fazer até chegar em casa, guarda, livra, protege, Deus. Em nome de Jesus. Coloca teu servo, meu Pai, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Meu Deus, nós guardamos ele em oração agora, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê e concorda diz: amém, glória a Deus, glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Não? Sim? Fale, vaze. Bom dia, meus irmãos. Eu não ia falar não, né? Mas, já que tem que falar, tem que ser dito. Eu falei para a pastora que há um tempo atrás, o Espírito Santo tocou, e eu falo que a nossa pastora é profeta. E ela pediu para escrever uma cartinha. Acho que todo mundo lembra, né? E com algo que você queria que pedisse ao Pai, né? E eu estou emocionado porque a gente trata ele como Abba, papai. Papaizinho querido, e quando você pede... E eu não acreditava não, viu, irmãos? Eu não acreditava não. E quando você pede aquilo que você quer, né? E a própria palavra de Deus fala, né? Pedis e não recebes porque pedis mal. E eu fiz essa carta. Mesmo sem muito crer, eu escrevi essa carta. E eu botei ipsilíten, exatamente aquilo, né, conforme a pastora me instruiu, que eu queria do meu pai. E ela disse que ia queimar como incenso, ia subir, né? E mais uma vez eu não acreditava. Eu digo, pô, isso aqui é impossível, é louca. Mas aí eu disse, poxa, um grande amigo uma vez me disse, né, o nosso pastor querido Silvanito, disse, mestre, o que é natural, o senhor vai e faz. Mas o que é sobrenatural, pede ao Pai que ele faz. E hoje eu estou aqui para dizer, eu não ia falar, mas na verdade eu estava achando que eu tinha que ser batizado para falar. Mas já que é para falar, eu falo. Ele deu tudo a mais do que eu escrevi naquela carta. E hoje, né, para a glória de Deus, minha esposa, minha mulher está aqui, ela pode confirmar, eu estou dentro da minha casa. Entendeu? Que há 25 anos atrás eu tive que sair por opressão do inimigo. E eu retornei, em nome de Jesus, para a felicidade daquele que tem um nome que vai acima de qualquer nome. E eu digo a vocês, eu sou a prova viva, um dia eu vou poder contar a história toda,
de que Deus existe, que Jesus é vivo e que Ele resgata e salva almas, sim. Obrigado. Eita glória! Esse homem é um poço de milagres. Essa família é um poço de milagres. E esse é só o primeiro que ele começou a contar. E não precisa estar batizado para falar, para compartilhar. Não. Muito pelo contrário. O nosso testemunho edifica a igreja. Sim ou não? Então, cada vez que a gente vem aqui e dá um testemunho, a gente ajuda o outro, incentiva o outro a testemunhar, a crer mais. E ele não está aqui às quartas-feiras, porque ele trabalha às quartas-feiras à noite. E a gente coloca uma mesa aqui, e eu tenho colocado a minha chave, e muitas pessoas têm colocado as suas chaves também para a casa nova, para sair do aluguel, enfim. Né? E o senhor que nem está aqui nas quartas, mas colocou lá na cartinha que todos fizeram, né? Quando o senhor deu a direção, e já recebeu a bênção. E muitas outras virão. Continue escrevendo, porque a promessa ela não tem fim. A promessa de Deus ela não termina. Ela é longa. E Deus ele é rico em abençoar. Deus, ele é galardoador, ele é presenteador, ele gosta de presentear. Né? E como nós ministramos aqui, num domingo de manhã, sobre a felicidade, depende da nossa obediência. Então, basta obedecer e segue firme, sigam firme, que o Senhor vai fazer muito mais além do que vocês pediram ou pensam. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Ai, Jesus, coisa linda! Glória a Deus. Então, vamos para as nossas casas, né? Logo mais à noite estaremos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Vá em paz, em segurança, que o Senhor guarde, livre, proteja a cada um de vocês no trajeto que vocês irão fazer daqui até em casa, ou andando, ou pegando o transporte público. Deus guarda, livra, protege, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e as consolações do doce e amado Espírito Santo estejam com todos vocês, em nome de Jesus. E aquele que crê e concorda diz: aleluia! Glória a Deus!